está começando mais um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Se você está chegando agora e ainda não conhece o Oestcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque o meu convidado, ele é historiador, jornalista, trabalhou nos principais veículos de notícia aqui da cidade, JJ Belani. JJ, muito obrigado por aceitar o convite. Então, estamos todos aqui no estúdio, né? Muito felizes de recebê-lo aqui. Numa noite chuvosa, muito chuvosa em Santa chuvosa. Bárbara, me atrasei um pouco até, né? Mas boa noite, Anderson Machado, uma satisfação em conhecê-lo. Safra nova aí na mídia barbarense, né? Passando aqui por um local que eu passei por 10 anos, quase 10 anos. 10 anos de Rádio Luzes. De Rádio Luzes. Eu passei por todas as rádios da cidade, né? Jornais por vários, né? E a TV Cultura Santa Bárbara, tenho os meus livros impressos, 2 deles, mas eu tenho livros virtuais, como o livro da história de Santa Bárbara, do Oeste a partir de 1944, porque antes era só Santa Bárbara. Isso aí eu não sabia, eu não lembrava mais dos meus tempos de escola. Mas não se preocupe, 1944, não se preocupe, porque muita gente não sabe da história de Santa Bárbara. E o Antônio Carlos Angolini, que é o maior historiador geral da cidade, porque eu era historiador, fui, né, esportivo, mas aos poucos eu me envolvi na história geral da cidade, até saiu o livro em função do que me pediu o Antônio Carlos Angolini, não sei se você conhece, deve conhecer, que é o grande historiador barbarense. Ele nasceu em Limeira, vive no Tupi, Piracicaba, e sempre trabalhou em Santa Bárbara do Oeste, certo? Por exemplo, aí ele me pediu para, Belani, eu tenho tantas informações de Santa Bárbara, cronologia, mas eu queria que você fizesse uma redação, a gente vai tentar fazer isso daí, passar para todo mundo. Eu me empolguei, né? Eu tinha minhas atividades, mas eu paralelamente fazia essas coisas. O livro do União Barbarense sempre fiz, sempre, 15 anos aí registrando tudo, e já entreguei também, até 2021 eu fiz a história da União, até espero que venha outro do jornalismo aí, da mídia, e que goste como eu gostei, e que faça, continue a história deste ano aqui, 2023 para frente, que em 22 e 21 o União Barbarense ficou parado, por causa da Covid e crise financeira, mas 23 voltou, até que foi razoável, valeu. Então que vem outro continue, que eu não estou continuando essa história de 23 para frente. Ano que vem, 24, União na 4ª divisão. Tudo bem. Agora o da cidade, isto é Santa Bárbara, 200 anos, veja bem, era o propósito nosso de lançar no 4 de dezembro de 2018, porque a cidade foi fundada em 4 de dezembro de 1818. Certo? Então 2018. Mas aí nós resolvemos, como tinha são 2 aniversários da cidade, né? 15 de junho de 1869 foi registrada, verificou-se a emancipação político-administrativa de Santa Bárbara, só não era do Oeste ainda, separando-se em definitivo de Piracicaba, certo? A Vila Nova da Constituição, depois que passou a chamar Piracicaba, não era também Piracicaba. Então, nós resolvemos deixar para o lançamento do livro virtual, muita gente tem, muita gente não tem, nem sabe, para 26 de setembro de 2019. Então, setembro de 2019, 20, 21, 22, 23, 4 anos já que nós lançamos esse livro virtual. A pandemia estragou tudo, não deixou a gente divulgar. Depois eu explico isso. Mas então, lançamos no dia, propositadamente, no virtual, no dia em que a cidade comemorou 150 anos, Sesc Centenário, da instalação da primeira Câmara Municipal da cidade. Primeiro presidente, Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. Eu falo assim, ninguém conhece, ninguém sabe da história. Ele viria a ser o primeiro prefeito, mas naquela época do Império Dom Pedro II, é história, né? Não tinha, era a Câmara Municipal que mandava na cidade, comandava a cidade. 5 vereadores e tal. O presidente, ele legislava e executava também. Se eu não me engano, em Portugal,
não se tem o nome de prefeito, é presidente de câmara ainda. Se eu não me engano, posso estar errado. Eu não sei a estrutura administrativa de Portugal, mas então aqui eu vou falar assim para você, Anderson, Rodrigo Petri, com que eu trabalhei muitos anos, e para os ouvintes deste Oestcast de Santa Bárbara do Oeste, tá vendo? Aqui na Luzes, aqui, veja bem, em 1869, a emancipação, separação de Piracicaba, Santa Bárbara, tudo se resolvia em Piracicaba, certo? A emancipação se deu e depois foi 15 de junho, tanto que o prédio, o Palácio 15 de Junho da Câmara Municipal, o nome é edifício Palácio 15 de Junho. 15 de junho, ninguém sabe. Por que 15 de junho? Ninguém, não posso falar ninguém. Muita gente não sabe, poucos sabem. Palácio 15 de junho, se você vai na Câmara Municipal, zona oeste da cidade, então você vê lá escrito, mas por quê? Está lá escondidinha, devia ser bem grande. Isso é didático. Então, em junho a emancipação, em setembro formou-se a primeira Câmara Municipal da cidade. E Antônio Teodoro de Oliveira e Souza era o presidente. Eu repito, pai do Gabriel de Oliveira, pai do que denomina essa rua aqui da Rádio Luzes, Joaquim de Oliveira, não é? Deveria ser Joaquim de Oliveira e Souza, filho do Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. Ninguém sabe, isso eu garanto que até o pessoal da Rádio Luzes não sabe. Mas está no livro, quem já leu o livro sabe. E é irmão do Gabriel de Oliveira, José Gabriel de Oliveira e Souza. Eles não usavam Souza praticamente, mas na hora de assinar a ata da Câmara, nós pesquisamos tudo, com lupa ainda lá, quer dizer, assinava aí Souza. Então ele era o presidente da Câmara e era o executivo da cidade. Não tinha autoridade acima dele. Aí, quando da proclamação da República do Brasil, 15 de novembro, né? 15 de novembro, hoje nem é feriado só, mas nem eleição tem mais, tinha. Então, 15 de novembro de 1889, 10 anos depois da emancipação de Santa Bárbara, com o advento da República, aí apareceu a figura do intendente municipal, executivo. E quem era da Câmara? Legislativo. Só que o intendente poderia ser vereador também, fazer as duas funções. E o intendente ficou com essa denominação, né, o comandante da cidade, até 1907, na reforma administrativa do Brasil. Então surgiu então, a figura do prefeito. Quem era o intendente na época, 1907, era Tenente Peregrino de Oliveira Lino, é nome de rua aqui na Vila Linópolis, Zona Oeste também. Então, como Peregrino de Oliveira Lino, família Lino, tinha, na primeira Câmara que se formou, tinha o pai dele como vereador. Então, o que acontece? Ele automaticamente se tornou o primeiro prefeito da cidade, mas antes, quem era intendente, hoje é considerado prefeito. Então, em 1907, o Peregrino de Oliveira Lino, e quem mora na Vila Linópolis, nessa rua, acho que nem sabe que ele foi o primeiro prefeito da cidade. Eu até ia sugerir, mas não sei se resolve, porque ninguém se interessa por história, viu, Anderson? De pôr naquela rua lá, num ponto estratégico, escrever por uma placa lá, quer dizer, dizendo... Né? Não, põe informação, tem tantas placas por aí, né? Dizendo... O que denomina esta rua, Peregrino de Oliveira Lino, era tenente, foi o primeiro prefeito da cidade. E antes ele era intendente, tá? Então, somando intendente, a figura do intendente, você vê que já estamos entrando na história da cidade, que vai completar segunda-feira, dia 4 de dezembro, 205 anos. Então, somando a figura do intendente mais prefeito, quem foi o recordista como prefeito aqui em Santa Bárbara do Oeste? Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza. Certo? Nome da primeira escola estadual da cidade, escola primária, aqui no centro. Teve uma mostra no museu, né? Eu fui ver. Sim, eu fui também. José Gabriel de Oliveira. Então, o José Gabriel de Oliveira, que era major, depois era tenente, coronel por fim, mas não que ele era do militar, ele é a questão financeira aí. Na época era um coronel porque tinha muito dinheiro. Então, o que acontece? Ele foi prefeito, mais vezes como intendente, prefeito, 26 anos, e
Ele foi presidente da Câmara também por muitos anos, porque podia fazer as duas funções. Então foi o mais influente no começo da história de Santa Bárbara. José Gabriel de Oliveira e Souza, ele era comerciante também, tinha comércio no centro da cidade, não sei precisar em qual local aí, tá? Então depois dele, a história mostra o seguinte, que depois das eleições, quando começaram as eleições, 1948, o Lourival João Kirches foi eleito prefeito. Então, daí, com eleições, quem é o recordista? O dono dessa emissora de rádio aqui, José Maria de Araújo Júnior, industrial, era comerciante no começo, depois industrial, 14 anos como prefeito em Santa Bárbara, 3 mandatos. Entendeu? Então, 14 anos, ele só perde para o Gabriel, mas Gabriel era nomeado também um tempo. Certo? O governo nomeava o prefeito. E o único reeleito seguidamente foi Denis Andia. Ninguém mais conseguiu reeleição assim em seguida. José Maria, 3 mandatos, mas alternados, assim como outros prefeitos não. Romaninho 2 vezes, mas alternado. E assim por diante. O Denis Andia foi o primeiro que ganhou seguidamente a eleição. Então, essa parte administrativa da cidade é a história de Santa Bárbara d'Oeste, mas muita gente não se liga. Quem foi a primeira vereadora da cidade? Maria José Cavedal dos Santos Mano, Zezé Mano, já faleceu. Zezé Mano foi presidente da Câmara. Aliás, no tempo dela, presidente que fez o prédio lá em cima, porque a Câmara andou de um lugar para outro aqui nessa cidade. Por quê? Você está acompanhando, mas você pode saber tudo isso. Eu te mandei já o link do livro. Mas a Câmara Municipal, no começo, era nas casas dos vereadores. Não tinha local. A cidade era pequena. 1869, imagina. Mais de 150 anos, né? 2019 completou 150 anos. E depois, a Câmara passou a ser aqui, perto da Escola Gabriel de Oliveira, onde hoje é a Casa de Tintas, nem na esquina ali da Casa de Tintas, na esquina onde é a Casa de Tintas. Então ali, depois, foi construído, se você vê o prédio do museu que você foi lá visitar a exposição da Escola Gabriel de Oliveira, lá foi construído para ser Câmara Municipal em cima e embaixo cadeia. Certo? Veja bem a história, mas os vereadores não gostaram muito da história que lá embaixo tem os presos e nós aqui em cima, passava pelo meio, né? Era assim. Aí voltou aqui perto do Gabriel de Oliveira, depois passou a ser, há um tempo, aqui onde o Corpo de Bombeiros era aqui, agora mudou lá na parte central da cidade, centro geográfico do município, né? Souza Queiroz, aqueles lados lá. Mas aqui funcionou muito tempo, como embaixo a Tebasa, a Telefônica Barbarense, tempo do telefone com manivela, certo? Você tem que pedir para a telefonista, me liga aí e tal e tal. E aí em cima era a Câmara Municipal. Muitos anos ficou aí, até chegar lá onde está hoje, no Palácio 15 de Junho, que é a emancipação política da cidade. Antes se comemorava o 15 de junho, não era feriado, mas tinha festas de comemoração do aniversário da cidade. São 2, só que o feriado é no dia da padroeira, 4 de dezembro, o dia da Santa Bárbara, certo? Então, tudo isso é história da cidade. E eu falei, a Zezé Mano foi a primeira vereadora, mas ela foi prefeita também, interina, quando o prefeito da época, Dilson Basso, viajou para a Europa interinamente, ela subiu como prefeita, então ela fez história na cidade. Trabalhei com ela porque no meu tempo criou-se o D7. O que é o D7? Departamento remunerado, Departamento de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. A Zezé Mano era diretora de Educação, eu era diretor de esportes, hoje é secretário que fala, né? E tinha o pastor Silas Denúcio, que era o diretor de cultura e turismo. Mas a parte de cultura tinha, a parte cultural, histórica e tal, mas de turismo muito pouca coisa na época. E depois virou tudo secretaria. O tempo do prefeito Zé Maria Araújo deu um status mais elevado. Secretaria, certo? Aí tinha o secretário de esportes, que hoje é o Vinícius Furlan, Ademir Gonçalves saudoso, né? Já foi também. Então, eu tive o prazer de ser secretário de esportes da cidade, mas praticamente eu que fiz criar o D7 aqui em 1978, em junho de 78, 28 de junho. De tanto, porque tinha Comissão Municipal de Esportes, Comissão Municipal de Educação, Comissão Municipal de Cultura e Turismo, Comissão Municipal de Trânsito, sabe? Tudo assim era antigamente. Comissão Municipal de Promoção Social. Ninguém ganhava, ninguém era remunerado. Serviços graciosos que se prestam à comunidade. O prefeito fazia lá
o decreto e tal, nomeava a comissão. O pessoal aceitava, porque gostava de participar. Mas eu, por exemplo, participei do tempo da CME, a Comissão Municipal de Esportes, e eu trabalhava, eu era funcionário. Só que, quando eu tinha evento esportivo, por exemplo, eu escalava você, escalava o Rodrigo Pérez, escalava outro. Um ou outro faltava. Deixa eu desligar o celular aqui. Jogo do Brasileirão. Então, veja bem. Rodrigo, desliga aqui pra mim, vai que esqueci, viu? Então, um ou outro. Quem faz só é ao vivo, né? Então desliga aí o celular que é o jogo do Flamengo aí. Um ou outro faltava. Então prejudicava na organização, sobrava muito para quem comandava, no caso eu, mas a gente tinha que estar lá, a gente ganhava, era remunerado, funcionário da prefeitura. Aí eu cheguei e falei pro prefeito Romaninho na época, Isaías Hermínio Romano. Eu falei, prefeito, temos que contratar gente, pagar, aos poucos a gente vai formando equipe. E foi mesmo. Começamos a contratar um ou outro, né? Eu lembro para o esportes, a educação, elas já eram professoras, já davam aula, ganhavam, mas depois também foram contratadas, assim por diante. E se formou isso daí. Então é história, tudo isso é história. E formamos os departamentos que existem hoje. Hoje é SEMI, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria de Educação, que é grande, tem o prédio próprio, e assim por diante. É a estrutura da cidade. Então eu falei de prefeitos, de intendentes, eu falei de antes que era presidente da Câmara, e falei quem é a primeira mulher no comando da cidade e os locais que serviram como sede, né? Hoje está lá em cima o prédio da prefeitura, que foi inaugurado em 4 de dezembro também, de 1980, certo? Eu participei também dessa inauguração. Antes a prefeitura era aqui para o centro também, onde hoje é o Centro de Memória, Antônio Carlos Angolini. Ali foi prefeitura, mas antes foi ao lado do Gabriel de Oliveira, era uma casa, né? Já desmanchou essa casa, né? Devia ter sido tombado, preservado, mas na época ninguém pensava nisso. E a prefeitura veio também aqui embaixo, perto do antigo bombeiro aqui, ao lado da Câmara, trabalhei ali. Quando a prefeitura inaugurou o prédio lá, falava o prédio preto lá da prefeitura, né? Era novidade na cidade. Então o Romaninho foi para lá no 7º andar, e onde era o gabinete dele, eu fiquei como diretor de esportes do D7. Tive esse privilégio de sentar na cadeira que o prefeito sentava, porque sobraram os móveis ali e a escrivaninha dele. Fiquei alguns anos trabalhando aí, certo? E depois foi mudando também. Então está em definitivo na Zona Oeste. Lá estão os 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, que é o fórum. Sim. Que antes também, até 62, tudo dependia de Piracicaba, fora de Piracicaba, até que foi criada a comarca de Santa Bárbara em 1962. Depois, na década de 70, que fez o prédio lá, ao lado da escola Emílio Rome, lá. Então, essa formação da cidade, assim, a grosso modo, para que o povo entenda, até chegarmos nos dias atuais, a história de Santa Bárbara, até 1944, depois passou a ser do Oeste. Por que incluiu do Oeste? Se nós estamos na região leste do estado de São Paulo, sempre pergunto isso. E eu e o Angolino já escrevemos um artigo no Jornal Diário de Santa Bárbara explicando, porque onde era a capital do Brasil na época? Rio de Janeiro. E nós estamos a oeste do Rio de Janeiro, então foi lá que determinou. Em comparação ao Rio. Porque nós tínhamos a capital do Brasil, né? Não ao Rio propriamente. Nós temos 9 Santa Bárbara no Brasil. Então, que ficou só Santa Bárbara é Minas Gerais. Já passei por lá, a gente não entrou porque estava de ônibus, excursão. Não pode entrar ônibus e caminhão, as ruas são estreitas, entendeu? Em Minas ficou Santa Bárbara só. Não tenho só, viu? Não é igual o João Só, cantor. Aí aqui Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara do Rio Pardo, Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara, e assim foi. Tem Santa Bárbara na Bahia, tem mais, acho que no Pará, não me lembro todas. Então, para diferenciar, Santa Bárbara do Oeste. Mas, um pouco antes de 44, em finais de 43, quase mudou o nome para Canatiba, terra da cana. Canatiba. Aí... O senhor Romeu Covoleiro é gostado. Não, mas o Romeu Covoleiro nem existia ainda. Mas é o seguinte, o padre Monsenhor Nicopelli, depois virou Monsenhor no fim, né? O padre Henrique Nicopelli, vamos dizer assim, então nome de escola aqui. Ele era o pároco da Igreja Matriz de Santa Bárbara aqui. Nas missas ninguém aceitou, que o jornal da época chamava Cidade de Santa Bárbara.
O jornal da cidade, o principal, durou muito tempo. Jornal Cidade de Santa Bárbara, como é que muda para Canatiba? E o nome Cidade de Santa Bárbara do jornal some. Então o jornal, os donos do jornal, os irmãos Rocha, Azor e Azael Rocha, e mais o padre da igreja, que era o pároco, né? O Monsenhor Nicopelli hoje, era padre na época. Vamos fazer uma campanha, vamos lá no governo, formou uma comissão na cidade, não vai mudar o nome de Santa Bárbara, não vai tirar não, não vai ser Canatiba. Aquela briga, aquela disputa e vai para São Paulo e tal. Tem uma Canatiba na Bahia também. Não sei. Então vai para São Paulo e tal, a luta continuou, fim de 43, queriam denominar de Canatiba. Daí, por uns meses, 2, 3 meses, passou a ser Santa Bárbara Paulista. Tinha sentido. Santa Bárbara Paulista. E até o jornal Cidade de Santa Bárbara trazia as propagandas de consultor clínica, não era clínica, de dentista, cirurgião dentista, Dr. Hélio Furlan, Avenida de Silo, em Santa Bárbara Paulista. Isso no livro meu virtual tem foto das propagandas usando Santa Bárbara Paulista extraoficialmente. Até que Getúlio Vargas assinou lá Santa Bárbara do Oeste, dos estudos que fizeram lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Tinha o governo do estado de São Paulo e com o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, depois que veio Brasília, né, 1960, tá? Então, Santa Bárbara do Oeste a partir de 44 histórias. Tá? Eu, por exemplo, nasci em Santa Bárbara do Oeste. Meu irmão mais velho nasceu em Santa Bárbara só. Eu vi o documento dele, só Santa Bárbara. Nasceu em 41. E eu nasci em 1955, já era Santa Bárbara do Oeste, de 44. Tá certo? Só eu tô falando até agora. Eu gostaria, vocês jovens, para saber da história, que fizessem algumas perguntas. Vamos lá. Né? Eu tenho algumas anotações que eu trouxe, mas a gente vai esticando a coisa. Antes da gente ir mais além ao papo, queria dar um recado bem importante. É que depois da live, vai lá no Instagram do Westcast, que a gente vai fazer o sorteio do rodízio, né? Para um casal disponibilizado pela Estação Geek. Então depois da live, vai lá no Instagram do Westcast, beleza? Belani, a gente tá falando, né, de Santa Bárbara, né? Do começo da história, né? Por falar no começo mesmo, se iniciou, vamos falar, não tem como não falar de Dona Margarida, né? Foi a fundadora da cidade e tal. Como foi ela tinha quantos anos quando veio pra cá? Ela veio de onde? Como foi a vida de Dona Margarida? Bom, Dona Margarida da Graça Martins veio jovem para Santa Bárbara do Oeste, entendeu? Bem jovem realmente. A Dona Margarida, ela nasceu em São Paulo, mas viveu muito em Santos. Quando ela veio para cá, ela veio de Santos. Ela ficou viúva a primeira vez, casou pela segunda vez, e na segunda vez ficou viúva, ela veio para cá porque o esposo tinha as terras aqui, né? E ela veio cuidar das terras do marido aqui e tal. Aí ela acabou, um sertão, aqui era sertão, região de Porto Feliz, Piracicaba era atrelada a Porto Feliz, também Porto Feliz a Itu, é assim que era dividido o estado de São Paulo e tal, né? Tempo do Império. E ela veio teve 5 filhos, ela veio com 4. Uma criança, a Maria, faleceu lá em Santos, criança. Veio com 4. Veja bem, ela resolveu, era devota da Santa Bárbara, resolveu fundar a cidade através da capela dedicada a Santa Bárbara. Aí, e onde essa capela se conhece? A matriz de Santa Bárbara, a igreja matriz aqui do centrão nosso, Marco Zero, da ex-Pérola Açucareira, que era Pérola Açucareira. Então, aí, a partir da igreja, da capela da Santa Bárbara, surgiu Santa Bárbara do Oeste em 4 de dezembro de 1818. E ela ficou aqui só por 3 anos. E voltou, então, mas voltou com seus 4 filhos, ela voltou para Santos, não em São Paulo, voltou para Santos. A Dona Margarida, ela veja bem, ela viveu 200, anteontem, dia
dia 28? 28 de novembro, agora ela faria 241 anos, certo? A cidade vai fazer 205. Então veja bem, 241, 205, certo? Ela era jovem ainda. E com os filhos para tratar, né? Para cuidar. Aí ela foi embora de Santa Bárbara. E com o tempo, 2 filhos seus voltaram para cá. E inclusive faleceram aqui. Foram sepultados onde hoje é a Casa da Criança, né? Aqui na Avenida dos Bandeirantes. E lá era o cemitério antes. E depois que formou em 1906, esse cemitério aqui, atrás da Rádio Luz aqui, ao lado da Home, ainda que tem um pedaço da Home aqui, que vai virar condomínio, tá? Então, nem se sabe se os corpos deles dois foram transferidos aqui para o cemitério central, né? Que a gente fala Campo da Ressurreição, que é o Manuel Francisco da Graça Martins e o Belchior. O Manuel não era o mais velho, mas o Belchior, até o caçula, né? Os dois faleceram aqui em Santa Bárbara. A mãe faleceu em São Paulo. Ela nasceu e morreu lá, mas viveu muito em Santos e pouco em Santa Bárbara, 3 anos. Muita gente não sabe disso. A dificuldade da época, né? E hoje em dia a gente tem descendência de Dona Margarida? Temos. O apelido dele é Coruja, Luiz Cláudio da Graça Martins. Quantos anos eles estão? Acho que, olha, eu estou indo para 69, acho que ele tem um pouco mais que eu, deve ter uns 70 e pouco, mas tem a outra prima dele que tem bem mais, eu acho que tem 80 e pouco, a Dona Mildred Martins Presoto, que foi casada com Argemiro Presoto, Miro Presoto, funcionaram muitos anos do Banespa aqui, que hoje nem tem mais o Banespa. Ele faleceu, mas ela é trineta, olha, eu tô, não me, se eu não tenho, trineta ou tetraneta da Dona Margarida. Acho que é tetraneta da Dona Margarida. É a mais velha que tem, porque tinha outra irmã dela que faleceu há pouco tempo. E então temos 2 agora. Agora tem a criançada. Depois vai casando, vai mudando de sobrenome também, entende? Ó, por exemplo, o Jardim Conceição, aqui, quando você vem descendo do Mirzinho Daniel para cá, mergulha para o centro, tem o Jardim Conceição ali, a saída também para né, a Zona Leste e para a Americana. O Jardim Conceição, Conceição Martins Machado. Conceição era... Não, era a Conceição Martins Machado, casou com o Didi Machado, que foi prefeito 2 vezes em Santa Bárbara. Ela era bisneta da Dona Margarida, não era neta, bisneta da Dona Margarida da Graça Martins. E hoje, eu falando assim mais agora da atualidade, se você vai pelo corredor metropolitano, aqui perto da Home aqui, sim, você pega o corredor, hoje é um bonito acesso para Zona Leste e Americana, né? Ficou bom isso daí. Você vai pela Avenida Conceição Machado, mas Conceição Martins Machado, bisneta da fundadora. Isso também acho que tinha que ter uma placa explicativa para a turma saber da história. Ninguém sabe de história, assim como do Peregrino lá. E não tem. Quer dizer, muita gente fala, quem que é Conceição Machado? Pode ver lá, se você passar, você nota lá, a Avenida Conceição Martins Machado. Martins da Graça Martins, da fundadora. Só vai pensar que é homenagem a mim. E você é Machado. Então, Machado era o Didi Machado, esposo dela. Não, mas os meus Machados não são daqui. Então, mas veja bem, e lá, se você andar pelo aquele bairro novo ali, do Jardim Santa Bárbara, ali, né, Terras de Santa Bárbara, não o Souza Queiroz, que é da Avenida Isaías Hermino Romano, para lá no teu Corpo de Bombeiros hoje. Aqui no Terras de Santa Bárbara, você vai ver muito nome Martins lá, mas é tudo da família da Dona Margarida. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Belani, quando a gente fala de história, a gente sabe que a história ela não é geralmente bonitinha, né? Sim. Comparado aos tempos atuais e tal. Há relatos, há alguma coisa bibliografado sei lá, que Dona Margarida ela tinha escravos ou algo do tipo? Sim, vieram com ela, né? Vieram com ela, trabalhavam com ela, inclusive, né? Com a Dona Margarida, porque ela e os filhos pequenos, ainda jovens, não iam fazer nada aqui na terra.
E a área que ela morou é aqui perto, aqui tem esse pontilhão da FEPASA aqui, perto da Home, essa área aí. E onde tem o Jardim Conceição aí, ali é que ela se estabelecia. Precisamente é difícil dizer, mas a história relata que é aí, entende? Tanto que a Vila Godoy, que é uma vila que sai aí de Santa Bárbara, era do Belchior Francisco, do filho dela, a área ali. Belchior Francisco, entendeu? Então, tinha os que trabalhavam para ela. E era assim antigamente, né? Era assim antigamente. Claro que o Angolini é mais apropriado para falar sobre isso, que ele tem assunto mais aprofundado da história da cidade do que eu, porque eu entrei junto com ele. Fiz a redação todinha e tal. Fomos buscar as fotos, tem mais de 5.500 páginas no livro virtual, tem mais de 1.000 fotos. Tem a foto da Dona Margarida, ela mesma, tem o mausoléu dela, tem o busto dela aqui no centro. Na Praça Central, são 2 praças no centro, né? Muita gente nem sabe disso, são 2. São 2. 2 praças, então tem. Mas tem a foto dela no livro. Alguma foto que sobrou, que é da família mesmo. Hoje nem se acha mais essa foto, tá? O que eu falei, Praça Central são 2, porque se você via a matriz, era chamado assim, antigamente era assim, no Largo da Matriz, não é, Rodrigo Pet? No Largo da Matriz, né? Largo da Matriz. Depois passou a ser, em 1912, Praça Barão do Rio Branco. A gente só fala Praça Rio Branco, que é o entorno da igreja. Mas se tratando de Santa Bárbara, eu prefiro o primeiro nome. Praça Barão do Rio Branco. O pessoal do esporte fala, por que vai homenagear o Rio Branco da Americana? Mas a Americana foi, antes, Vila dos Americanos, que pertencia a Santa Bárbara. Depois separou. A partir de 1896 começaram as brigas políticas, que os da Vila Americana não queria pertencer a Santa Bárbara. Sim. Queria pertencer a Campinas. Deu briga isso daí. Então, de fato, era Santa Bárbara. De direito, nem era de direito. Certo? Então... os impostos eram cobrados por Santa Bárbara por Campinas. Como você vai pagar 2 impostos? E deu briga. E não vai pagar, prendia, levava móvel, levava o que tinha de bens, às vezes levava para pagar por parte de Santa Bárbara. Aí, Basílio Rangel é nome de praça lá em Americana, não é? Não conheço. No centro lá. Tem, Basílio Rangel, o Rodrigo deve saber. Praça. Ele era vereador aqui em Santa Bárbara. Ele foi um que lutou nas brigas para separar. Tanto que a área do cemitério central aqui era dele. O prefeito da época, Gabriel de Oliveira, pediu doação, ele não doou. Para fazer o cemitério aqui, sair de onde era a casa da criança. Aí acabou comprando dele, ele vendeu. Então nessas brigas, depois ele foi para Americana, nome de praça lá em Americana, mas era vereador em Santa Bárbara na 1886, por aí mais ou menos. Tem tudo no livro isso daí, toda a sequência. Depois caminhando um pouco na história, né, de Dona Margarida, aí passam-se uns anos um pouco, vem os americanos também, né? O coronel William Norris, ele chegou ao Brasil depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Ele era maçom, ele chegou no Rio de Janeiro e veio para cá, veio aqui em Vila, ele foi o primeiro que chegou na Vila dos Americanos. Vila dos Americanos, vai na Santa Bárbara. Depois ele trouxe o filho dele, que foi o primeiro delegado de polícia, Robert Norris. E aí a Vila dos Americanos foi crescendo. Tanto que o governo construiu a primeira estação de Santa Bárbara lá em Americana, no centro. Estação de Santa Bárbara. Está longe do centro aqui da cidade, do município barbarense, mas lá era Santa Bárbara também. Tanto que essa estação que está aqui atrás de nós, aqui onde tem a feira central, aqui perto da Home, é a segunda estação de Santa Bárbara, lá é a primeira, mas hoje é Americana. Por muitos anos ficou a placa lá, Estação de Santa Bárbara. Curioso que um dia eu fui tirar foto lá, para eu ter nos meus arquivos, tiraram. Justo o dia que eu fui, faz tempo isso. Tiraram a placa, falei, não consegui. Não sei se alguém tem a placa escrita Estação de Santa Bárbara, mas na fundação tem. E deu polêmica aí, com Campinas, até que separou realmente. Então, final dos anos 1896, 97, 98, até 1900, deu briga política. Depois o governo falou, então vai ser Estação de Vila dos Americanos lá. E passou a ser mesmo de Americana, 1924, parece a emancipação política, né, de Americana, aí de vez Americana mesmo, nem Campinas, nem Santa Bárbara, Americana, uma nova cidade. Eu falo sempre, Americana é filha de Santa Bárbara é filha de Piracicaba,
E às vezes eu falo em Americana, é neta de Piracicaba. Isso não é história. De fato, de direito, nem sempre, porque é muita confusão nos documentos históricos, entende? Então, essas coisas aconteceram na história. E desses americanos vindos do Brasil, tem alguns descendentes famosos, né? Inclusive, para quem está nos assistindo, eu conversei um tempo atrás no Westcast, lá no YouTube, com o João Padovese. João Leopoldo Ferreira Padovese, os avós. Na época ele era o presidente da fraternidade. Desses americanos vieram descendentes famosos, né? Como a Rita Lee, não é? Algumas pessoas não sabem. Mas a Rita Lee... O pai dela nasceu aqui, certo? Ou ela Não, ela não. O pai dela. O pai sim. E ela fala, eu tenho alguma coisa da Rita Lee antes dela morrer, tinha um vídeo aí que falava, né? Mas a Rita Lee vinha aqui em Santa Bárbara. Vinha. O pessoal aqui da Vila Breda, por aí, às vezes ele fala, ela vinha por aqui e tal, mas a gente não sabia. Eu conheci uma prima dela aqui, que quando eu trabalhava na Rádio Brasil, ainda na época, eu trabalhava com... O apelido dele era Budu, o Dair Rodrigues Bezerra, mas ele era casado com Lídia McKnight. E McKnight, você vê, americano. Lídia McKnight, o Budu, que era técnico de som, igual o Rodrigo Pérez, já faleceu faz tempo. Me ensinou muito. Eu comecei como técnico de som, depois que fui para o esporte, em 1970. Antes era jornal, era garotão. E era parente da Rita Lee, ela falava para mim da Rita Lee, mas eu nunca vi. Que não tinha tanta fama assim na época, que em 1970 a Rita Lee era uma cantora comum, certo? Ela vinha em Santa Bárbara, então essa a esposa do meu amigo aí, ela falava, eu sou prima da Rita Lee, mas ela já era cantora, em 1970, ela não era da Jovem Guarda, entendeu? Veio depois, então ela falava que era prima e vinha por aqui, eu nunca vi. Mas tem gente que via, ela quando vinha pra cá, muito discretamente, né? Outra personalidade, né, surgiu graças à vinda dos americanos, é a Pérola Byton, né? Sim. E uma das principais personalidades, né? Talvez de todos principal os tempos. mulher de Santa Bárbara do Oeste, Pérola Byton. Mas ela nasceu aqui em Santa Bárbara, no Barrocão, mesmo, né? Chamava Barrocão, que para localizar o barbarense hoje, é perto do Rio Piracicaba, que sai lá na Ponta do Funil. Daqueles lados lá, lá tinha Barrocão, e eu não sei precisar para você, eu sei como chega e tal, para aqueles lados que é para lá do fim do Jardim Europa 4 Vila, tem um cemitério lá no Jardim Europa, lá pro fundo lá, vai. Do Parque dos Lírios, mas eu digo, é duro de explicar, mas o Barrocão era para aqueles lados lá, no sentido Rio Piracicaba mesmo e tal. E lá, inclusive, morou o Gabriel de Oliveira, depois morou um outro prefeito da cidade, Plácido de Ribeiro Ferreira. Ela era enfermeira, né? Quem? Ela assim, ela era benemérita, ela fazia cruz vermelha, atendia, é um nome importante até em São Paulo, certo? Tem lá homenagem à Pérola Byton em São Paulo, certo? Aqui, infelizmente, em Santa Bárbara, por isso que eu falo, o pessoal não liga para a história. Eu fico triste com isso, o Angolino também. Nada se informa, vai se perder. Uma participação importante na guerra também. Né? Sim, então, a Pérola Byton, ela tem só um nome de rua, a rua que passa no cemitério aqui da Rome. Sim. Avenida Pérola Byton. Um pedacinho da avenida. Recentemente eu gosto, claro que eu não tô nem aos pés do senhor, do Angolini, quanto ao quesito história, né? Mas eu me interesso um pouco. Gosto de vez em quando ir ao museu, e recentemente eu levei minha cunhadinha, tem uma cunhada pequena, lá no museu, né, no Museu da Migração. Aí a gente viu, mostrei o vestido pra ela, da Pérola, expliquei mais ou menos quem ela foi. No livro da cidade tem tudo sobre Pérola Byton, no livro nosso virtual, Isto é Santa Bárbara 200 anos, dá para entrar no Google, botar lá, Isto é Santa Bárbara 200 anos, JJ Belani, então vai aparecer, tá, tem tudo. Até a morte dela, tem tudo da dona Pérola Byton, tem na parte, porque a cronologia, a ordem de data está separada em 11 arquivos, né, 11 partes. A última é o Memorial da Fama Esportiva, mas a da parte 1 é a apresentação, tem tudo isso que estou falando para você, dona Margarida, da cidade, dessas polêmicas aí, Santa Bárbara, divisa com a Americana, divisa há muito tempo com polêmica, né? Sim.
Até no tempo do vereador João Jorge, de Americana. Eu mesmo, eu trabalhava, eu era assessor do prefeito Romaninho, fui em São Paulo uma vez na Assembleia, fomos lá defender para não separar, que a Americana queria um pedaço de Santa Bárbara. Sério? Poxa, não é do seu tempo. Bom, eu trabalhei na prefeitura de começo de 1977 a 82. Que parte E depois de 80, depois entrou em 83 o Zé Maria Araújo até 88. Então, 89 a 92 eu voltei na prefeitura. Foi nesse período aí, Jorge, o vereador de Americana, que comprou essa briga aí. Mas não deu em nada, queria até aqui no Molon, aqui na frente do Molon. Hoje o shopping seria Americana, não seria Terra de Santa Bárbara. Muita coisa. Então, não. Você vê que é um zigue-zague a divisa. Uhum. Lá na Vila Molon tem uma rua lá que você mora em frente da minha casa, você é Santa Bárbara e eu sou de Americana. Então eu sou de Americana, você é de Santa Bárbara. Sim. Isso deu confusão até no futebol, que não podia jogar jogador de Americana aqui. Eu era diretor de esportes, teve um lá, ele falou, jogou irregular, que denunciaram, e eu fui conferir. Falei, não, eu sou de Santa Bárbara e tal. Falar não tá provando nada e tal, né? E eu fui conferir, viu? Porque eu trabalhei no tempo do Romaninho e o Tebaldo era prefeito de Americana. Os dois prefeitos combinaram o seguinte na Vila Molon: calçadinha faz com estilo letra S de Santa Bárbara e do seu lado estilo A de Americana. Você pode passar pelo Molon, tem rua lá que tem S pra lá e A pra cá. Poxa, vou conferir agora. Lógico, ele tá no livro também. Daí eu falei pra ele, você mora em Americana. Não, a de Americana aqui, esse daqui foi combinado entre os dois prefeitos, Valdemar Tebaldo e Isaías Hermínio Romano. Tinha disso, rapaz. Então, história da cidade, ninguém sabe, a gente historiador sabe. A minha cabeça ainda tá boa, viu? Não é o computador, mas tá boa. E eu vivi muito disso. E eu vi a Zona Leste, eu vi a Cidade Nova nascer, certo? Aquele campo de futebol tem na Cidade Nova, hoje reformado, tá bonito, né? E foi no meu tempo como diretor de esportes. Aliás, todos os campos tem na cidade. Foi todo do planejamento que eu fiz, junto com o vereador saudoso Zé Demar Petrini. Então, nós fizemos esse estudo. Onde vai ter campo de futebol na cidade que não tinha nada? E saíram todos e lá deu briga. Cidade Nova queria, não, quero que seja na Cidade Nova. Não, Jardim Pérola. Eu falei, então, na divisa dos dois. É o campo que existe. Inclusive, você acha que essa região Cidade Nova, hoje em dia tá mudando um pouco, mas um tempo atrás, ela não era uma região meio que separatista da cidade? Porque muita gente se considera de Americana. Eu sou de Americana, mas... Isso era no começo, na década de 70, de 80. Mas na década de 80, porque só tinha um pedaço do Molon, um pedaço do... Algumas pessoas do Molon também. Então, um pedaço do Pérola, que tinha lá o primeiro distrito industrial de Santa Bárbara, ali é o primeiro ali, né? Onde tinha cartonagem modelo, hoje mudou de nome, certo? Não tem a placa agora da divisa ali. E tinha um pouquinho do Jardim Europa, tem o California Country Club. Eu, quando eu era molecão, eu ia lá, um jipinho do meu cunhado, era namorado da minha irmã, ainda mais velha, que hoje mora em Guarulhos, ele já faleceu. Vamos lá pro California Country Club passear, vamos. Parecia que nunca mais chegava, porque não tinha, a estrada de terra, tudo era ruim mesmo o acesso, né? E só existia isso. Se falar na época lá, vamos ao California Country Club, deu uma briga danada. Os títulos da avenida em Americana, não em Santa Bárbara. Então, eu vi nascer isso daí tudo, crescer. Não existia, era só eucaliptos ali e tal. Tinha uma ou outra casa na beira da estrada, era a pista única, não era duplicada como hoje a Avenida Santa Bárbara. Não era a Avenida Santa Bárbara, era a Rodovia Intermunicipal Santa Bárbara Americana, que ia até o Nardini, ali chegar no Nardini. Então não tinha nada quase ali, pouca coisa. Hoje é uma outra cidade. Então o pessoal que veio aí do fundo do estado de São Paulo, de outros estados, eles pensavam em mudarem-se para Americana e vinham parar em Santa Bárbara do Oeste. Aí eu cheguei um dia num comércio lá, eu fui, não sei que um assunto com uma caixa de supermercado, ela falou assim, que bonito, Santa Bárbara do Oeste. Não, eu sou de Americana. Eu falei, aqui é Americana? Ela falou, não, aqui é Santa Bárbara do Oeste. Mas eu gosto de Americana. Moça, isso faz tempo. Eu falei, então, mas no entanto você ganha seu ganha-pão em Santa Bárbara do Oeste, que aqui é terra de Santa Bárbara. Por certo, meu pai falou que ia mudar para Americana e mudou para cá. Então, tá vendo? Essa é a história real. E muita gente, eu era diretor, vou dar outro exemplo dessa polêmica que você levantou aí. Copa Arizona de futebol, 1978, futebol amador. Eu era diretor de esporte do D7.
Tinha D7 em Americana, D7 em Santa Bárbara. Mas a Copa Arizona era no estado de São Paulo inteiro. A Gazeta Esportiva e a Souza Cruz, cigarro que promoviam. Um grande campeonato na época, 1978. E eu trouxe uma chave para Santa Bárbara do Oeste. Aí, todos os times entraram na disputa, tinha que ter desfile de abertura, tinha que ir uniformizado, tudo e tal. E tinha acho que 2 equipes de Americana na época. E o desfile foi no campo do Décio Vita, não era Décio Vita ainda, Rio Brancão, tá? Tudo bem, foi para lá e tal. E um time do Molon, nacional, do Molon, estava na camisa. Já jogou nesse Então, o nacional do Molon estava nacional Americana. Eu falei, eu era diretor de esportes, secretário, né? Com este uniforme vocês não desfilam. Por quê? Vila Molon é Santa Bárbara do Oeste, o Nacional do Molon é de Santa Bárbara do Oeste. Arranjaram lá, na correria, uma outra camisa, botaram lá a camisa sem ser o uniforme deles e desfilaram, jogaram. Então era assim realmente. Então o pessoal não aceitava que estava em Santa Bárbara do Oeste, mas hoje não. Mas eu acho que um pouco recente ainda, viu, Bilano? Porque... você deve conhecer, claro, o jogador Oscar. Oscarzinho, eu tirei foto dele no União. Oscarzinho nasceu onde? Eu pergunto agora. Molon? Não, onde ele nasceu? No Hospital de Americana. Sim. Onde a mãe dele morava com ele no ventre? Molon. Ao lado do campo. Tem lá até hoje o predinho lá, sobradinho da... Eu já vi reportagens, eu não sei se ele dava essa informação que ele era de Americana. Porque eu já vi reportagens. Mas um repórter no Molon, ao lado da casa dele e tal. E lá embaixo, Americana. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Barra Bonita. Barra Bonita. Então, a sua certidão de nascimento diz o quê? Você é natural de onde? Barra Bonita. Barra Bonita. E Oscarzinho nasceu onde? Hospital de Americana. E quando nasceu já registrou lá mesmo, primeiro filho e tal, o pai dele já faleceu. Oscar também, ele é Oscar Júnior. Uhum. Então, eu conheci o pai dele, foi candidato a vereador com o Romaninho aqui, foi candidato, mas não ganhou, vereador, certo? O Alicate, o tio dele, jogou bastante aqui futebol. Trabalhou então, o Álvaro, o Alicate, bom de bola. Gostava de umas brigas em campo. Mas, o Oscarzinho foi nascer lá em Americana, no hospital, e o pai dele logo correu registrar no cartório da Americana, que o cara do cartório vai pôr, o escriturário lá. Americana, São Paulo, Brasil, certo? Então ele tem que falar, porque você vê no site da CBF, quando ele foi na seleção brasileira, aliás, ele marcou o único gol daquele 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, né? Tá lá, Oscar dos Santos Emboaba Júnior, Americana, Brasil. É verdade, tá no documento dele. Só que ele sabe que ele nasceu, que ele foi gerado na Vila Molon, ao lado do campo de futebol. Sabe o que era no campo de futebol ali, antes de ser campo? Favela. Então, do tempo que eu estava na prefeitura, para fazer aquele campo demorou. Começou no tempo do Romaninho, desfavelamento, e quem foi construir ali no tempo do Zé Maria também, do prefeito. Hoje o campo tá bonito lá. Mas lá era a favela, teve que desfavelar, arrumar lugar para todas as famílias saírem de lá para fazer o campo de futebol ali. Centro esportivo, hoje está lindo lá. Certo? O prefeito Rafael Pevozé modernizou tudo lá, Vinícius Furlan, que é prefeito. Então a coisa vai evoluindo. Bonito ali, bonito da Cidade Nova. Estão fazendo umas remodelações, né? Repaginando as áreas. Então o Oscarzinho, ele jogava no Mirim do União, ele já era artilheiro, mas ele era atacante. E eu fiz uma reportagem com ele para o Jornal Diário, eu era do Diário de Santa Bárbara, eu fundei o Jornal Diário, junto com o saudoso Nivaldo Batagim e Ezequiel Baquem, em 1985, dia 7 de setembro. Foi uma loucura para a gente lançar o jornal no dia 7, que eu queria, 7 de setembro, feriado. Pô, saiu 6 horas da tarde na praça entregar jornal, mas que foi a fundação, a primeira edição foi 7 de setembro de 85. Aí, isso eu já não sabia. Então, aí o Oscarzinho tem tudo nos livros daí. Toda a história da cidade, por isso que é longo. Seria mais grosso que a Bíblia se fosse imprimir o livro da cidade. E caro. Então o Oscarzinho, ele foi artilheiro do União Barbarense numa Copa Regional, disputada em Campinas e Valinhos. Ele foi artilheiro, a União não chegou na final. Ele marcava gol pra caramba, era bom de bola, moleque. Tirei foto dele lá, tá no livro também, tem tudo no livro. E ele no time do União, ele no futebol de salão, jogando pro União, no Janeiro Pedroso, o torneio de férias, que eu que lancei esse torneio de férias. Já joguei. Então, eu que lancei aqui na cidade, para ocupar a criançada nas férias de janeiro. Depois veio, começou com vôlei, depois veio basquete, salão, basquete, tudo. Né? Hoje só tem ainda os três, tem o salão sempre. Vôlei e basquete voltaram.
Então, o Oscarzinho jogou também nesses torneios. Quanta gente importante. Diego Tardelli jogou nesses torneios no Centro Sorbano, no Festival da Garotada. Quem lançou foi o Zé Maria Araújo como prefeito, Ademir Gonçalves como secretário de esportes, Brandão, José Cândido de Campos Brandão, que jogou com o Pelé no Santos. Tá aqui entre a gente, no Brandão. E o Bucão, o seu Buque, Antônio Buque. Os 4 que lançaram o Festival de Futebol da Garotada. É o pai do Ricardo Bruck? Buque de Godoy. Buque de Godoy. O Ricardo Brugge tá no livro, mas como humorista. Sim. E ele, de vez em quando ele participa aqui. Mandou um abraço, inclusive. Aqui ele participa no esporte aqui e entende de esportes. De vez em quando ele vem, né, Rodrigo? Tá aqui com o pessoal que hoje é Edivaldo Silva. Fiz muito tempo esse gol de placa e o dia a dia Luz Esportes. Ele mandou um abraço aqui para o senhor. Mandou um abraço pro Italiano Ricardo Brugge. A verdadeira lenda da Viva do Esporte, Jornalismo e Cultura de Santa Bárbara. E ele está na parte 9 do livro. A parte 9 que tem lá os humoristas. Se o senhor continuar, você falou que não queria continuar, mas daí o senhor pode me incluir também, porque eu também sou comediante. Não, aqui da esse cidade. livro nós datamos ele. Você é também? Sou. Datamos ele de 26 de setembro de 2019. Sim. Eu falei, tudo que acontecer de 27 de setembro em diante, alguém outro para continuar a história da cidade, né? E eu demorei 4 anos e meio para fazer esse livro aí, junto aqui com a Rádio Luz, junto com o Diário de Santa Bárbara, os outros serviços meus, certo? Aliás, eu já estava aqui na Rádio Luz, eu entrei em 2006 aqui, quando eu saí, 2007, janeiro, saí em 2006 do Diário, né? De Santa Bárbara, em agosto, acho de 2006, fiquei uns tempos parado que eu queria descansar realmente. Em 2007, em janeiro, eu vim para cá. União Barbarense estava na 3ª divisão, rapaz, série A3, e o Rodrigo Petro já estava aqui antes de mim. Aí eu lancei, procuramos lá uma música lá, eu quero que lance em 2007, em 2008, deu certo. Aquela musiquinha, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, tocava sempre que ia falar do União na 3ª divisão, não podia. Tem que ser no mínimo 2ª divisão, série A2, ou da Elite, depois ele subiu. Ele voltou, depois voltou e caiu de novo. Mas o União já tinha ido na Elite 7 anos, Paulistão. Então, em 2008, continuou, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. O Benny Galter, que descobriu essa música para mim, eu botava sempre e deu certo. Em 2008, o União subiu. 4º colocado, voltou para a Série A2, 2009, 10, 11, 12, vice-campeão, subiu para a Série A1 de novo, Paulistão, mas não esquentou o lugar, quer dizer, subiu. No mesmo ano, o Neymar fez 4 gols no União aqui, naqueles 4-0, uma noite aqui, o União caiu naquela noite, 4 gols de Neymar, o último jogo dele no Brasil, daí ele foi para Barcelona, tá vendo? Toda história da cidade. Por isso tem que ter o tombamento do estádio Antônio Guimarães. Tem muita história. O tombamento moral. Sim, estou participando. Estou participando e eu assinei o documento junto com o João Leopoldo Ferreira Padovese, o Carlos Alberto Festa, que é o presidente fundador da TUSB, e eu assinamos o pedido para o Codepasmo aqui, o conselho, né, Codepasmo, fazer o tombamento, certo? E estamos esperando uma audiência com o prefeito, Rafael Pialvezan, e também com o Codepasmo, porque estamos lutando para isso. Não interessa quem vai ser o dono do estádio ou não, mas tombar para nunca deixar de ser estádio de futebol. Sim. Eu falo sempre, eu nasci na rua do Campo do União. Meu sogro também morou lá perto da rua. Eu nasci na Rua do União, antiga Rua 10, hoje Rua José Benedito Teixeira. Se não me engano, a rua que meu sogro morou. Também. Quem que é seu sogro? O Antônio Carlos Andretta. Eu então, achei uma foto sua. Então, Antônio Carlos. Só que ele tinha outro nome, tava lá escrito Canino. O Canino, sim. O Canino morava na rua Monsenhor Nicopelli, a rua de frente da igreja. Você conhece ele? Né? Claro que conheço. Lateral esquerdo da União Aparecida. O Canino, bom de bola, viu? No Amador, no Varziano. Mas o Canino morava na rua da Igreja Matriz, à frente da Igreja Matriz. É a rua Monsenhor Nicopelli. Pode perguntar para ele. Lateral esquerdo. Eu não sabia que o nome dele era o Canino, eu sei. Então, o Antônio Carlos Andretta, né? Porque o Niltinho Andretta é primo dele, sim, então, né? Irmão, Niltinho Andretta? Tá em Goiás. Niltinho Andretta jogou... Irmão mais novo. Né? Sim, o Niltinho Andretta jogou no aspirante da União, não chegou a ser no time principal, mas no tempo do profissional. Tinha Campeonato Paulista de Aspirantes em 99, o Marcão, goleiro do Palmeiras, seleção brasileira, jogou aqui preliminar contra o União. Niltinho Andretta acho que jogou, preciso ver a escalação. O dia que o Renato Caetano, que era dos gêmeos, Renan e Renato Caetano, marcou um gol no Marcão do meio da rua, 1-0 pro União, o Palmeiras virou 6-1. Mas então, e o Niltinho jogava, Niltinho Andretta, agora o Canino, não fazia essa ligação, que eu nunca soube o nome do Canino.
Antônio Carlos Andrei. Então, por isso que eu não sabia o nome do canino, lateral esquerdo. Podem ver lá, pergunta para ele. Ele morava, então, na rua de frente da igreja matriz da Aparecida. A rua de trás da igreja é a rua Capitão Manuel Caetano, que vai até no fundo, lá no Santa Luzia. E a rua da arquibancada das Gerais da União é a rua minha, onde eu nasci, na quarta casa ali, 41, rua José Benedito Teixeira, antes era a rua 10. Então eu falo, eu nasci na rua do Campo da União, não nasci na rua do condomínio residencial. Nunca, não pode acabar. Então, mas tudo bem. Você vê que a gente mistura todo o assunto, né? Mistura e a coisa vai. A coisa vai, né? Só pra dar uma pincelada, a gente começou a falar da Pérola Byton. Sim, mas tá tudo no livro. Foi a maior mulher da cidade. Sim. E quase ninguém. Você sabe, mas quase ninguém sabe. Inclusive, e pouca homenagem para ela, hein? Só uma rua, uma avenida aqui, curtinha. Até eu sugeri para o prefeito Denis Andia, hoje é o Rafael Pelvezan, também sugeri para ele, esticar a rua Avenida Pérola Byton, passando pelaquela área da Home, que vai sair um empreendimento lá no mercado, né? Novo ali, ligar lá a Avenida da Saudade, que é a Avenida do Cemitério da Paz, que fala Cabriúva, mas não é mais Cabriúva, da Paz, Avenida da Saudade, que eu moro no Grego, eu sei, porque há um afunilamento, congestionamento para sair da Avenida da Saudade para cruzar a Avenida Tiradentes, não ter o posto de gasolina ali, para vir para cá e ir para sentido velório e prefeitura. Então tem que sair uma outra ligação ali com o tempo. Muitos acessos novos de Santa Bárbara foram criados, que se cria ali também. Tem o barranco, tem do Ribeirão ali também, que corre ali, mas dá para fazer. Hoje a engenharia faz até ponte no mar. Então, um dado que vale legal frisar é que a Pérola Byton, ela é tataravó do Gregório do Duvier, que é do Porta dos Fundos, do humorista e tal. E pra falar em humorista, a gente citou o Ricardo Brugge. Você citou o Saracura, também outro barbarense ou não? Citar agora. Sim. Não é do meu tempo. Eu não sei se Sara ou se Cura, mas era o Saracura. Mas ele era de Santa Bárbara também. Santa Bárbara. Foi um humorista bem conhecido, né? Então vou contar uma coisinha do Saracura pra você e pra vocês que estão acompanhando. O pessoal um pouco mais velho, né? Conhece. Você sabe onde que é a escola Inocêncio Maia? Sim. No fim da Monte Castelo, no início da Monte Castelo, né? Uhum. Segunda escola da cidade. Primeiro Gabriel de Oliveira, segunda Inocêncio Maia. Que não era Inocêncio Maia, era Ademar de Barros. Depois caçaram Ademar de Barros, tem que mudar o nome, né? Era governador, aí Inocêncio Maia. Então, ali era a ponta de comício. No tempo tinha caminhão que montava fazer comício. Vota em mim, 15 de novembro, sabe? Assim, era assim os comícios, né? Ao tempo que, vamos brincar um pouco, você é humorista, né? Que tinha um candidato, já faleceu, ele falava assim, aqui, venha no comício, se você não tem roupa nova para vir no comício, não tem problema, passa o ferro na véia e venha. E isso tá no livro também, tem umas passagens. Então, esse mesmo vereador lá na Vila Godoy, que Oséias, ele misturava povo da Vila Godeia, a Vila Oséias e Godoy e Oséias, povo da Vila Godeia, juntava os dois, você entendeu? O Saracura, então no comício ali na esquina do Inocêncio Maia, tinha a cadeia onde é o museu hoje, o Museu da Imigração, sabe? A escola tá ali, o museu tá ali, e o caminhão montado na esquina ali, dá para ver, porque ele fala assim, eu casei ali na esquina, na marra, na cadeia. Humorismo, né? Uhum. Mas aí todo mundo caiu na gargalhada, né? Antes do candidato falar, né? Ele falando ali, que ele casou na cadeia. Quer dizer, aquele tempo assim, não vai casar comigo, vai casar na cadeia. Bom, a expressão. Eu casei ali. Mostrou a esquina, que era a cadeia, né? Todo mundo riu porque entendeu, casou na cadeia. Aquele tempo aprontou, não vai casar? Vai. Era assim antigamente. Hoje não. Hoje tá tudo liberado. Ele participou de que programas? Saracura participava mais em rádio de São Paulo, né? Era de rádio? Ele morou em São Paulo, em rádio de São Paulo, TV também São Paulo. Saracura, São Paulo, morava aqui e tal, mas é lá que fez a carreira, né? Mas ele vinha pra cá também, Saracura. Tem lá o pessoal, viu, do humorismo lá, você não tá lá, mas o Ricardo Brugge está, tem mais, tem aquele um dos gêmeos lá, da Siqueira Campos, no Grego, ali, por lá. Então, mas tivemos mais gente, viu, tem... Continua. O livro, não, eu perdi o pique, sinceramente. Coloca meu nome também. Sinceramente, eu perdi o pique e eu falo o seguinte pra você, eu nunca
ganhei nada para fazer a história da União e da cidade, foi tudo por gosto mesmo, ter a satisfação de ter feito registrado a história, estar no sitiada lá no Fundação Home, no SEDOC da Fundação Home, então tem tudo guardado para a história da cidade. Mas eu, por exemplo, eu gastei e não ganhei. Porque telefone, computador, noites de sono, quantas madrugadas escrevendo, certo? Corre para cá, para lá fazer foto, que ainda celular ajudou, né? Porque antes era mais difícil. Ir buscar foto, é pesquisa na biblioteca, é pesquisa na Câmara Municipal, com lupa minha lá, vendo os livros de ata da Câmara, para precisão da história. Porque aquele livro bonito de Santa Bárbara, dos 200 anos, tem erros. Lamentável. É muito lindo o livro. Ficou caro, foi patrocinado, mas tem erros. Porque copiou de livro anterior, de 74, que tinha erros. Um livro grande, marrom, aqui da cidade. Todo mundo, muita gente antiga sabe. O Rivelari que fez, já faleceu também. Então, se erra ali, se copia, erra aqui. Se a gente erra aqui agora, nesse virtual, quem vai pegar vai errar também. Alguma coisa vai errar. Que você confia às vezes no jornal. Por exemplo, eu tenho 2 livros de esportes editados, físicos. Teve um livro lá que eu errei no primeiro livro, mas eu já consertei, não no livro, mas eu consertei a história. Porque os jornais traziam isso antigamente. Se o jornal errou lá atrás e eu não existia, eu vou acreditar no que o jornal pôs, não é? É importante a informação, é importante a história se registra, não se apaga. Você entendeu? Mas quando registrou, você vai dar crédito. Você tem quantos anos hoje? 31, mas se você ver lá a história lá atrás, você vai acreditar, tá escrito Sim. lá, tá aqui no jornal. Então eu achei, tá quem doou a área de terra para o campo do União Barbarense foi o Coronel Luiz Alves, nome da segunda praça do centro, que é a Praça Barão do Rio Branco, que a gente falou, a de baixo é a Praça Coronel Luiz Alves de Almeida, certo? Que foi dona da usina Santa Bárbara, o terceiro dono, não o primeiro nem o segundo. Então, falei da praça e não completei a segunda, roubaram até o busto dele de bronze, e hoje tem um busto lá improvisado, feito por um artista barbarense, o Pagotto. Então, veja bem, e eu botei no meu primeiro livro, um livro pequeno, marronzinho, o futebol barbarense, a memória do futebol barbarense. Quem doou a área de terra para a União Barbarense foi o Coronel Luiz Alves, dono da usina Santa Bárbara. Não foi. Depois que eu descobri, tá vendo como que é a coisa? Que era do João Frederico Reder, as terras da usina lá de Santa Bárbara, não existia usina, era álcool antes. Fazenda São Pedro chama lá toda a área lá. Aí ele vendeu para os franceses, um grupo de franceses, tanto que a estrutura lá que você vai lá nas festas, você vê que é tudo da França, certo? E esses franceses que doaram em 1920 a área de terra para o Antônio Lins Ribeiro Guimarães, que era um pernambucano, que era funcionário da usina que foi inaugurada em 1914. Começou a construção em 1913 e em 1914 ficou pronta a usina para entrar em operação. Em 14, antes do União, que foi no fim de 14, 1914, foi em 22 de novembro. Certo? Tá tudo isso no livro aí. Primeira grande indústria da cidade, a usina Santa Bárbara. Então, dos franceses. Depois, em 22, a União ganhou em 21. Em 21 inaugurou o estado de Antônio Guimarães, 22 de maio de 1921. Em 1922, o coronel Luiz Alves de Almeida, que é um ricaço de São Paulo, comprou dos franceses a usina Santa Bárbara. E com os franceses só ficou um da família Reder, da sociedade. O próprio João Frederico Reder foi para a Americana depois foi embora para a Alemanha. Entende? Então, veja bem a história. Então, eu errei porque estava no jornal antigo. Copiei. Certo? Vai pesquisar, Coronel Luiz Alves. Não, não foi Coronel Luiz Alves. Aí o pessoal, mas como, Belan, você pôs no primeiro livro? Pois é, estava em jornais, a gente vai pesquisar. Por isso quem faz jornal, faz rádio, faz TV, não pode inventar notícia e não pode errar datas. Se errar, conserte. Porque lá na frente alguém vai acreditar que é verdade. Por isso que eu falo, a história se registra, não se apaga. Você entendeu? Como hoje a história do Brasil, querem apagar muita história que já aconteceu e falar que não aconteceu mais. É um erro isso daí. Bom, por fim, são histórias. Você vê quanto tem de história uma cidade de 205 anos quase. E você mistura todo o assunto. E depois, né? Falei, né, vamos falar rapidinho aqui porque o tempo avança. Veio os americanos, aí depois, claro, assim como o Brasil todo, né, veio uma grande migração italiana. Portuguesa. Senhor tem o sobrenome italiano. A minha descendência é da Itália, da região de Vêneto. Né? O meu sogro é italiano, né, Andretta. Veio bastante, né? E talvez essa mistura ajudou a formar o nosso sotaque, né, tão
Caipira. Mas ainda que não são piracicabana, Caipiracicabana é um pouco mais puxado que o nosso. Mais puxado, né? Se você conversar com o jogador, jogar na União de Piracicaba, Barbosa, o Dimas não. A gente, né? Mas americanense é americana, tudo americano também. Ó, americana, a gente falava assim antes. Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Limeira. Quer dizer, ó, tudo assim, puxado no era americanizado. Um destaque bem forte também. Americanizado, né? Sim. Agora de Campinas para lá mais chique. Acho que foi uma mistura, né? Não só os americanos, os índios também, enfim. E a gente... Até me perdi aqui. Antes de você falar disso daí, deixa eu emendar da usina. Você lembra que eu falei a ex-Pérola Açucareira? Sim. Pô, a cidade teve 4 usinas de açúcar. A usina Santa Bárbara é de açúcar e álcool também. Então, veja bem, é a ex-Pérola Açucareira, porque nas décadas de 60, aqui nos rádios, a gente falava em Santa Bárbara do Oeste, a Pérola Açucareira. Ó, no Marco Zero da Pérola Açucareira. Onde é o Marco Zero da Pérola Açucareira? Na frente da Igreja Matriz, se você vai lá no calçadão, tem lá, eu tirei foto lá. Tem lá, onde você pisa ali, tá lá, a fundação da cidade foi ali. Então, eu falo ex-Pérola Açucareira, por quê? Acabou primeiro a usina Silos, usina açucareira de Silos, Zona Sul. Acabou depois usina Azanha, Zona Sul. Aí acabou a usina Santa Bárbara, Zona Oeste. Depois acabou a usina açucareira Furlan, Zona Oeste também. Não temos mais nenhuma usina, só sobrou cana e o carvãozinho, a fuligem da cana aqui para nós, que diminuiu, mas tem ainda, certo? Então, a ex-Pérola Açucareira, lamentavelmente, porque era um slogan que a gente usava aqui. Limeira era a capital da laranja, terra das andorinhas, Campinas, Santa Bárbara, Pérola Açucareira. Era tão bonito falar em Santa Bárbara do Oeste, a Pérola Açucareira. Agora são 20 horas e 28 minutos, né? Hoje a gente não pode falar mais, lamentavelmente, a gente fala a ex-Pérola Açucareira, que teve as 4 grandes usinas. A usina Azanha era menor, mas teve a grande Home, indústria Home, tem ainda, graças a Deus. A grande Canativa, que começou com uma fábrica de tecelagem na Monte Castelo, depois ficou Vironda, lá em frente da Droga Avenida, lá, em frente da Lotérica, e hoje é uma potência. A Canativa, a Textil Canativa, minhas irmãs trabalharam lá com o pai do Romeu Covolan, João Covolan, que aliás era compadre do meu pai. Então, o João Covolan, pai do Romeu, foi padrinho de casamento da irmã mais velha minha, que mora em Guarulhos hoje. Então, você veja bem, a gente sabe toda essa história aí. Ao lado da Canatiba, lá montava-se circo. Era parque, não circo, parque. Então, veja bem, temos a Home, tivemos a Sans, de grande, tivemos mais empresas grandes da cidade, a Sans foi grande também, depois virou faculdade, e hoje temos a Denso, né, de grande, e tem outras grandes também. Uma pergunta, já que a gente tocou na da Home, é verdade que isso aí eu vi da cidade, sabe, de boatos e tal, mas é verdade que a Home construiu o armamento para guerra e por isso que não se aparecia o nome de Santa Bárbara nos mapas? Que os tornos, tem essa história, os tornos, torno fabrica essas coisas. Home é a maior vendedora. O Home Nardini vendia torno. Então, a Home vendia para o mundo. Sim. Vendia para o mundo inteiro, indiretamente, mas... Então, a área considerada área de segurança não aparecia no mapa. O pessoal fala, Santa Bárbara nem no mapa aparece. É verdade, mas então a questão da armamento aí, do que um torno produz? Peças. Então, eu nunca vi. Eu trabalhei na Home 2 anos. Então é verdade, por isso não aparecia? Não, eu não vou falar que é verdade. Comenta-se. Até hoje. Sempre se comentou. A Home que lançou o primeiro carro nacional, o Romizeta, que é o automóvel brasileiro. Muitos falam a Romizeta, não, o Romizeta. Tanto que essa praça aqui, ó, ao lado do posto aqui, perto da estação, aqui hoje é a estação cultural, ali eu sugeri para os prefeitos, bota uma réplica da Romizeta aí, que chama Praça Carlos Kitty, o pai do Romizeta. Que ele foi buscar com o combinador América Emílio Home, foi buscar o projeto do Romizeta em Roma, entendeu? Foi lá no Iseta, então Home Iseta. Aqui trouxe o primeiro carro lançado em 56. A réplica tá lá no Santa Rita, né? Lá tem uma, mas pode ter outra réplica aqui na praça e escrever, por isso que eu falo, é didático. Por lá,
Praça Carlos Kitty, Praça Industrial Carlos Kitty, o pai do Romizeta. Ele tinha que ter escrito isso, daí ele e o seu padrasto, governador Américo Emílio Rome, foram em 55, ano que eu nasci, hein, buscar o projeto do Romizeta. Ele era prefeito na época, o governador Américo Emílio Rome. Tanto que ele ficou doente lá na Itália, deixou o Dr. Domingos Finamore, vice-prefeito, até o fim, porque ele é por 3 meses a licença. E ele ficou doente lá, continuou lá em Roma, demorou, voltou, então aí ele falou, não, Dr. Domingos Finamore, o pai dos pobres, era chamado aqui, o senhor tá bom, continua até o fim. Era em meio do ano, já ia terminar o mandato, e continuou até o fim, certo? E ele foi na posse, mas quem assinou o livro lá da posse do prefeito seguinte, Didi Machado, foi o Dr. Domingos Finamore e não Américo Emílio Rome, que era prefeito, certo? Ele entendeu que está bem, continue, complete o mandato aí. Mas o pai da Romizeta é o Carlos Kitty, o enteado dele, que é filho da dona Olímpia Gelli Rome, que era viúva lá na Itália, e na guerra ela era enfermeira, conheceu Américo Emílio Rome, que se machucou na guerra, ela foi cuidar dele e por fim acabou casando, certo? Olímpia Gelli Rome. Então o Carlos Kitty era filho da dona Olímpia e enteado do Américo Emílio Rome. Depois vieram, né, o Jordano Rome, o Álvares Rome, Romeu Rome e Julieta Rome, que eram gêmeos, né? Romeu e Julieta, Romeu Rome e Julieta Rome. Hoje só temos dos irmãos vivos, só o Romeu Rome, que mora lá no Terras de Siena, o principal condomínio aqui de Santa Bárbara. Então, você veja bem, é tudo história aí, ó. Então tinha que ter uma placa de Romizeta aqui, para mostrar para a cidade, para os novos, os 6 jovens, que aqui é o pai do Romizeta. E existiu o primeiro carro nacional em Santa Bárbara do Oeste. Não foi em frente porque o governo não deu incentivo para as montadoras do estrangeiro. Belani, para quem é um pouco da sua idade, um pouco mais velho também, talvez saiba ou não lembra, o pessoal mais novo com certeza não, que Santa Bárbara foi cenário de um filme, né? O Asa Branca. Eu assisti esse filme, minha mulher me mostrou e ela falou, assiste e vê se você percebe algo diferente. Eu assisti, aí depois foi cair a ficha que o cenário não se passava no filme aqui em Santa Bárbara, mas o cenário foi gravado em Santa Bárbara, né? Campo da Usina Furlan, União Barbarense, Esporte Clube Barbarense, os artistas vieram pra cá, o Natália Giacomini, que era da Rádio Brasil, fez um pouco, a Rádio Luz participou, Eva Vilma, então, o Marcos Maracanã, o Natália Giacomini, teve mais gente aí, eu me lembro, a gente tava aí tudo, você acompanhou tudo, né? Você não fez figuração nesse filme, não. Muita gente fez, né? Chegou a fazer. Mas então, quem foi convidado, foi ali sendo convidado e tal. E eu vi, lógico, mas. Eu vi Asa Branca. A Monte Castelo, nossa, como que era diferente, né? Ah, sim. Muitas coisas A Monte Castelo, ela ligava a usina Santa Bárbara, ali onde é a prefeitura hoje, que era a estrada de terra, o caminho dos flamboyantes, que foi tombado. Sim. Existe até hoje. E ali, que vai para Piracicaba interna, a gente falava estradão, que vai para Piracicaba. Hoje a rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Em as homenagens para ela, a rodovia lá, o bairro ali atrás da Câmara Municipal hoje, residencial Dona Margarida. A rua Dona Margarida aqui, aqui perto de nós aqui, que era a Rua do Cruzeiro, depois mudou a Rua Dona Margarida, entendeu? E o que mais tem, Dona Margarida? O filho dela, Manuel Francisco da Graça Martins, essa rua Graça Martins aqui em cima, só Graça Martins, mas devia ser inteiro, porque é do filho dela, Manuel Francisco da Graça Martins, puseram só Graça Martins, entendeu? Da família da fundadora. Então, o pessoal, como aqui, Rua Joaquim de Oliveira, Rua Joaquim de Oliveira só, quem denominou, foi mal, né? Tinha que pôr no Joaquim Veríssimo de Oliveira e Souza, o nome inteiro dele. Irmão do José Gabriel de Oliveira e Souza, nome inteiro. Filhos do Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. E tinha outro que tinha jornal aqui na cidade. Então veja bem, a história não fica completa, tudo pela metade. Então o pessoal não liga aos fatos. Eu achei uma coisa bacana que fizeram pro senhor foi te homenagear dando o seu nome no ginásio, né? Ah, sim, o Centro Esportivo Municipal JJ Belani. Eu acho, sabe o que eu acho assim? Eu acho. O senhor ficou feliz? Eu vou falar claro, eu não acho assim, acho engraçado. Porque quando o prefeito Denis Andia me ligou,
uma tarde de tipo 18 e pouco, ligou na minha casa, a secretária dele, que é filha de um amigo meu, do Malcher, que foi vereador, presidente da Câmara, é a Roberta Semmeler, ligou: Belânio, o prefeito quer falar com você, Denis Andia. Eu falei: nossa, falei pra minha esposa: pô, acabei de pagar IPTU, tô em dia com os impostos, será que é alguma cobrança? Eu falei: não devo nada, né? Sempre gostei de pagar até adiantado, né? Antes do vencimento, o máximo vencimento, nunca gostei de atrasar, graças a Deus. Vai. Eu falei, e fiquei esperando ele vir no telefone. Eu falei: pô, o que aconteceu, né? Belane, aquele ginásio de esportes atrás da garagem lá, quero pôr seu nome lá, pode? Eu falei: como assim, prefeito? Não, denominar o ginásio lá de esportes. Eu falei: viu, eu luto. Eu falei na Câmara já isso daí oficialmente, né? Eu sempre lutei para homenagear pessoas mais idosas que eu. Eu falei: sugiro para você que escolha um dos nomes. Professor Álvaro Alves Correia, que foi o único barbarense campeão paulista de basquetebol da principal divisão. Com 18 anos, jogando no 15 Piracicaba, ganhou campeão paulista, que aquele tempo era quente, entre os grandes: Corinthians, Palmeiras, Sírio, Monte Líbano, Franca, Tênis Clube São José dos Campos, Tênis Clube Campinas. Umas feras aí do basquete. O Álvaro foi o primeiro e único barbarense campeão paulista de basquete. Eu falei: duas vezes vereador, foi prefeito da cidade. Eu falei, e trouxe o César para Santa Bárbara, foi professor de educação física de muitos alunos, foi técnico de muitos atletas. Faz homenagem para ele não tem ainda. Ou então, para o professor Raul Domingues, seu Raul Domingues, que foi professor do Senai de quantos alunos dessa cidade não tem uma homenagem, é bem mais velho que eu, e foi técnico interino do União, porque ele era preparador físico do União em 69, caiu técnico, ficou interino do União Barbarense, profissional, e família tradicional na cidade, avô dele, tudo aí dos primeiros vereadores da história, faz para ele. Ou então, pro Zé Roberto Lux, Zé Boquinha, tá na ESPN Brasil hoje, comentarista de basquete, é um barbarense que nasceu quase no campo do União. Falei, jogou profissional do União, depois largou pro futebol, foi pro 15 basquete, foi pro Corinthians basquete principal, e é o maior técnico campeão da América Latina, dirigindo time de Rio Claro. Falei, e ele fala de Santa Bárbara sempre na TV, certo? Faz para ele. Então eu falei, Álvaro, Raul Domingues, o Zé Boquinha, um desses três. Não, Belândia, eu quero pôr o seu. Você autoriza? Claro que para mim é uma honra, mas eu gostaria que essas pessoas fossem homenageadas, não foram até hoje. E o Álvaro foi embora. Não viu uma homenagem em vida como eu vi. Essa alegria tem vida. Zé Boquinha, em vida só 3 aqui. Brandão, que tem o nome no Centro Social Urbano, que o Centro Social Urbano foi do meu tempo também. Quando eu ia com o Romaninho lá em Brasília, a gente conseguiu o CSU. É o nome, Centro Social Urbano, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. É o nome. Dentro do complexo do Centro Social Urbano, temos o campo de futebol. E o campo foi denominado José Cândido de Campos Brandão. Roubaram a placa lá, infelizmente, até isso. A TV Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes com Edivaldo Tits, lá com Milton Neves, veio fazer uma matéria com o Brandão, aí queria ir lá mostrar que o Brandão tinha um nome no centro esportivo. Chega lá, cadê a placa? Roubaram, então não deu para mostrar. Por sorte da Bandeirantes do Milton Neves, que hoje a Rádio Luz, antes era com o Jovem Pan, no meu tempo agora é com Bandeirantes, a filiada. Eu tinha nos meus arquivos a foto da placa com o Brandão, com a esposa dele, a placa lá com o nome do Brandão. Foi a sorte, porque roubaram, certo? Então, só o Brandão, eu e o Denis Viana estamos vivos, que fomos homenageados em vida. Como o Denis Viana tem o ginásio de esporte do Jardim Europa, com o nome dele, e o ginásio de esporte do Esporte Clube Barbarense, com o nome dele. Então espera falecer para depois homenagear. Antes era proibido homenagear vivos. Depois de um tempo, sim, aqui na cidade. De 65 anos para cima. Até eu sugeri o Wilson Gotardo, que barbarense, nasceu na rua 13 de maio, para pôr o nome dele, mas ele não tinha 65 anos ainda, acho que nem agora tem, não me lembro. Então não podia homenagear, certo? Nem nome de rua, nada. Então, foi assim que... Aí eu falei pro Denis Aninha, para mim é um prazer, então tudo bem. Aí lançou meu nome lá. Fomos na inauguração, a gente se sente feliz. E eu acho gozado assim, não é estranho, gozado. Outro dia, vou jogar lá no J. Belani. Falei, opa, jogar em mim? Vou jogar no JJ Belani. Tem um primo meu, falou, ô primo, você tem que ir lá, eu faço lá treinamento de terceira idade.
Calu Belani, Luiz Carlos Belani, Calu Belani, que era funcionário da Home. Falou, eu vou lá, pô, o pessoal quer sua presença lá. Eu falei, quer ser o ginásio? Não, não é meu ginásio, tem meu nome. Daí, às vezes você tá assim em uma rodinha, outra assim, sai lá. Onde vai ser o jogo? Lá no Belani. Eu falei, pá, lá no Belani. Então, estranho, né? Porque o Mirzinho Daniel eu acompanhei, foi o primeiro campo que eu fiz no meu tempo prefeitura. Quem fez? O prefeito Romaninha, mas eu era secretário de esporte, diretor. Né? Então lá, o Álvaro Alves Correia, que deu o nome do Mirzinho, faleceu com 22 anos. E era bom de bola, jogou no União Profissional. Quando ele lançado, moleque ainda, juvenil, no profissional, ele estreou, fez o gol da vitória do União se classificou para uma fase seguinte do campeonato de profissionais, Campeonato Paulista. O Mirzinho jogava na seleção barbarense, o Mirzinho jogava em toda a seleção da Rome, o Mirzinho era bom de bola, a região requisitava ele. De câncer, faleceu jovem, 22 anos. Foi o primeiro centro esportivo da municipalidade, Mirzinho Daniel, tá lá, certo? Depois vieram os demais, né? Então, são essas coisas aí. E claro que eu fico contente e honrado, mas ao mesmo tempo, o Anderson, no meu íntimo, eu falo, bom, eu sei que eu fiz, como funcionário da prefeitura, coisas importantes para mim em Santa Bárbara do Oeste. Então, sou da Gema. Eu fiz coisas importantes de minhas ações, de minha cabeça, de meus planejamentos, principalmente na área esportiva. Os livros eu deixo aí para a história, tá tudo registrado aí. Eu falo para a Angolina, a gente procura chegar próximo da perfeição no livro. A gente não garante que não tem um erro sequer em 5.500 páginas, mas está o mais próximo da perfeição. Erros em livros anteriores nós corrigimos. Nesse que está na Fundação Rome, hospedado lá, sitiado, que fala no site, né? Então quem quer, vai no Google, acha os livros, meus trabalhos. Eu tenho um mini livro da usina Santa Bárbara do Causby, que foi o primeiro campeão da cidade, não era União, antes do União, Causby. Então eu tenho meus trabalhos. Foi esse time que nem eu teve, depois que eu descobri que teve outro time, né? 4 times profissionais. Eu já não sabia. 6 times federados. Então, assim, federados, mas naquele tempo era amador. Mas algum desses chegou a jogar simultâneo com o União? Sim. Sim, então vou rapidinho, porque no seu tempo é rapidinho, ó. O União tinha Campeonato Paulista de Amadores, porque não era profissional, era difícil ter profissional na época lá. Mas era campeonato principal de cada cidade. Então, o União tinha, a cidade tinha União Barbarense, depois o Silos, depois o Causby, Clube Atlético Usina Santa Bárbara, federados. Depois, Companhia Fiação de Salário de Santa Bárbara, que jogava no campo aqui perto, aqui da Rádio Luz, aqui hoje, aí perto da feira, aí a bola chutava, caía onde era a feira hoje, quando eu saía pra fora. Eram profissionais. Não, no tempo, tudo amador, mas Campeonato Paulista de Amadores, Campeonato Paulista de Profissionais, tinha lá Ponte Preta, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, sabe, o Nacional de São Paulo, não é todo mundo que jogava amadores, o 15 Piracicaba foi bicampeão do amador do estado, você entendeu? Então, veja bem, Cofitesba, depois deixou de ser Cofitesba, passou a ser internacional, mas depois tinha Usina Furlan Futebol Clube. Usina Furlan Futebol Clube, Usina Furlan passou a ser Sociedade Esportiva Palmeiras da Usina Furlan. Então eu vou dizer assim que tínhamos 6 clubes federados. Depois, na década de 60, nos anos 60, 4 profissionais. Em 61, o Causby estreou no profissional. Foi vice-campeão da 4ª divisão, chamava Terceirona na época. Porque era assim, especial, que era a primeira, especial, primeira, segunda, terceira. Vice-campeão da terceira, que na prática era a 4ª. Em 62, ele já foi campeão da 4ª e subiu para a terceira, que era a segunda, na verdade. Tinha estádios também aqui na cidade? Tinha o campo do União, o campo da usina Santa Bárbara, Luizinho Alves, filho do coronel Luiz Alves, que morreu jovem. Aqui embaixo era Luizinho Servone, campo da Internacional, todo mundo falava, na rua Santa Bárbara, na Baixada, entre a Santa Bárbara e a Duque de Caxias. Hoje são casas, né? E do Silos, entendeu? 4 campos. O Paulista foi um outro clube federado, eu estava falando, o Paulista jogava junto com a Internacional, onde jogava com a Fitesba antes, depois da Internacional, jogavam juntos. Então, profissionais, o Causby em 61, o Palmeiras da Usina Furlan e a União Barbarense estrearam um depois do outro, um dia depois. 15 de agosto de 64 estreou um sábado o Palmeiras da Usina Furlan, na Terceirona, que era a 4ª divisão, Terceirona. No dia 16 estreou a União. Aí em 65 estreou a Internacional no profissional. Era o time mais pobre.
porque o resto tinha dinheiro. A União tinha diretores ricos. A usina Santa Bárbara tocava o time da usina, a usina Furlan tocava o time deles. Você entendeu? E o Internacional eles são abnegados, então tinha menos dinheiro. 4 em 65, os 4 disputaram. O Causby na segundona, que a gente falava, na segunda divisão, que era a primeira, no caso. Segundona, falava, o Causby. Causby, 60, estava na frente, adiantado, né? Porque ele subiu. União, Palmeiras, Furlan, Internacional, na última divisão, os 3. Aí em 66, a União fez uma grande campanha, ele não foi campeão nem vice. Uma grande campanha, a federação promoveu os times de melhores campanhas junto com o Causby, lá na segundona, que falava, que na verdade era a terceira na prática, sempre uma para trás, né? Porque a especial era a primeira. E o União, no primeiro ano dele, já foi campeão em 67, e a estreia do União foi na usina Santa Bárbara, no Luizinho Alves estava lá, ganhou a União de 4-2 o Causby, entendeu? Um grande jogo, encheu o estádio lá, e o União subiu em 67 para segunda, para primeirona a gente falar, mas era a segunda, porque tinha que subir para especial, depois que era então Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. E o União subiu em 68, o que aconteceu? Provocou o fim do Causby, deixou de jogar em 68. Daí a União para cima, os outros para baixo, o povo ia tudo na União. Em 69, em 68 pararam mais o Causby, a Internacional e o Palmeiras do Furlan. Então depois de 69 só ficou a União Barbarense. Em 69 só a União ficou jogando até hoje. Teve umas crises aí, que ele ficou uns 4 anos sem disputar, voltando, tá até hoje, mas parando na pandemia também. Essa é a história do profissional. Eu ouvi dizer que o senhor sabe tudo do União, e parece que sabe mesmo. Né? Não, o União não tem história, né? Porque se eu não fizesse a história do União, ninguém ia fazer. Você sabe quem que é o maior artilheiro do União? Zé 21. José Laerto Honório, Zé 21. Tá tudo no livro, tem no livro da cidade e no livro do União. Então, ele fez ao todo 81 gols, mas tem alguns jogos que a gente não descobriu quem fez gol do União na história, ninguém registrou, porque o jornal era pequeno, pouco espaço, né? Mas ele não jogou naquelas partidas, então ele tem 81 gols, certo? Entre amistosos, aquele tempo amistoso era um jogo importante. Você marcar um amistoso não é igual hoje jogar com camisa de treino, saquilho e tal. Não, amistoso com o juiz, a federação e tal. Depois virou jogo de treino. Mas amistoso comprava ingresso e o povo ia. Era atração na cidade antigamente. Hoje não, hoje jogo treino, vai lá com o portão aberto, às vezes nem deixa entrar e joga com camisa de treino, troca todo mundo, o juiz é um preparador fixo do time. Hoje tá tudo, né? Vários então o União não tem história. Eu me interessei em fazer a história do União, vi tudo da ata do União Barbarense e fui fazendo os meus livros. Se o União tem história hoje, porque eu resolvi fazer. Eu me baseei. Tem invasão para Bauru. Eu me baseei no José Aparecido Rocha Belacosa, que era correspondente de Santa Bárbara do jornal Gazeta Esportiva, que era o principal do Brasil. Toda a cidade tinha seu correspondente, então divulgava os grandes jogadores aqui revelados e tal. E eu vi os arquivos dele, me interessei por arquivo e fiz. Agora eu quero ver quem vem no meu lugar. Entende? O Zé Aparecido Rocha Belacosa, felizmente tem o nome no Centro Esportivo lá do Jardim Laudice 2. Então foi homenageado também, mas ele não estava. Ele foi homenageado vivo. Porque eu era secretário de esporte, mas o campo não estava, só o campo e a trave, teve jogo, ele deu o pontapé inicial, estava vivo ainda. Depois, o Romaninha fez, era o fim de mandato, completou, aí o Zé Maria completou o campo com alambrado, vestiário e tudo, aí os irmãos dele e os sobrinhos foram para a reinauguração do campo, definitivo. Mas ele teve a felicidade de dar o pontapé inicial, só gramado e o campo, e a molecada jogou lá dos bairros lá, certo? Isso daí. Lá perto. Belane, muito obrigado, viu, pelo papo. Deu pra fazer uma geral da nossa aniversariante Santa Bárbara de segunda-feira? Deu pra sugar tudo. Acho que muita gente não sabia de algumas coisas que a gente... de tudo. Na verdade que o senhor, né, nos revelou aqui. É bem curioso, né? Tomara que a história... Eu só quero completar assim, ó. Na área de esportes, Santa Bárbara tem 2 campeões do mundo. Você sabe. Os 2 campeões do mundo que são barbarenses de nascimento. Você sabe, Rodrigo Petri? Quanto que eu falei aqui nesse microfone da Rádio Luzes? E todo dia eu falava na abertura do Gol de Placa os grandes nomes do esporte de Santa Bárbara. Do Álvaro Alves Correia,
do Ademir Gonçalves, o Oswaldo Vital é um campeão do mundo pelo Grêmio. Falava do Ademir Gonçalves, do Mazolinha, que também já faleceu, Diego Tardelli, Wilson Gotardo, Guassi, primeiro barbarense a vestir camisa amarelinha da seleção brasileira, seleção olímpica, certo? Barbarense de nascimento, campeão sul-americano pré-olímpico, não foi para a Olimpíada porque se contundiu. E falava do Ademir Gonçalves, Mazolinha, o Gotardo, César Cielo, campeão 6 vezes do mundo. Então, os 2 mundiais, César Cielo, 6 vezes campeão do mundo e o único brasileiro medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Único, nem Xuxa, nem Gustavo Borges, nem Madruga, nem ninguém. O barbarense. Por isso que eu luto até hoje para que a cidade faça. Coloque estátua do César Cielo e Oswaldo Vital. Pelo menos um busto aí em algum lugar da cidade para homenagear, porque eu falo, se fosse qualquer outra cidade que tivesse 2 campeões do mundo, já teria feito homenagem. E a nossa cidade está atrasada a homenagem para eles, tá? Nem o Parque Aquático César Cielo, ao lado do meu centro esportivo lá, não está completo até hoje. Verdade. O Denis Andia me falou um dia, eu vou completar, Belane, veio a pandemia, parou, e tá até hoje, não sei quando vai sair. Então isso eu queria falar. Temos 2 campeões do mundo. É a área esportiva, que a minha área é mais esportiva do que a geral, que é a Angolini, que é o especialista. Mas então, uma aula, então eu queria colocar isso daí, né? Eu até me preocupo se eu esqueci de falar. Zé Boquinha, os barbarenses, eu falei os grandes. Eu falava toda a abertura do gol de placa, né? O Rodrigo Petri. Então nós tínhamos 2 campeões do mundo, Oswaldo Vital, César Cielo. Eu sempre falava. Depois os grandes campeões por grandes clubes. Então, o Eusébio, que jogou com o Pelé no Santos, falecido Eusébio. Ademir Gonçalves, campeão pelo Corinthians, quebrou o jejum do Corinthians. Mazolinha pelo Botafogo, Wilson Gotardo pelo Botafogo, Guassi, seleção olímpica, campeão. Zé Boquinha, como grande técnico de basquetebol, Álvaro Alves Correia. E o Douglas Souza, do vôlei, campeão olímpico, verdade. Barbarense de nascimento. Então, e eu sempre registrava isso aqui na Rádio Luzes. Cadê as homenagens? Só eu que fazia homenagem para esse pessoal aí, através da Luz e através dos meus livros. O pessoal esquece de homenagear os grandes vultos do esporte. Agora, os grandes vultos, que né, Dona Pérola Bainton, nossa, merece muito mais e não tem. Verdade. Não tem. Enquanto que outros têm 2 ou 3 homenagens na cidade, como o Combinador Américo Emílio Rome. Ele tem nome em vários lugares, a rodovia Emílio Rome, que vai para Capivari, né? Tem... agora não estou assim lembrado, mas ele tem mais, denomina mais lugares aí, aqui na cidade, certo? Tem mais gente que denomina mais lugares. O próprio Gabriel de Oliveira tem nome de avenida lá na Zona Leste, lá Tenente Coronel Gabriel de Oliveira. Tem que pôr o que ele foi no fim da vida, coronel. E aqui na escola, só José Gabriel de Oliveira, né? Nem pôs o Souza, mas ele nunca foi professor. Um tempo tu me falar, professor José Gabriel nunca foi professor, foi rico, comerciante. Então, é isso daí. Eu creio que o pessoal ficou informado de alguma coisa da história. A história não se apaga, se registra. Então, quer ver mais a história? Gostou? Vá no Google, procure que acha minhas obras lá. Isto é Santa Bárbara 200 anos. Toda a história até 2019. E União Agrícola Barbarense. Toda a história até 2021, quando eu estava parado na pandemia. Por isso que eu encerrei o livro. 23 para frente, que venha outra e faça. Tá ok? Obrigado pelo convite feito. Imagina, espero ter agradado o pessoal de ouvir essa nossa conversa e nosso bate-papo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês procurem o JJ Belani nas redes sociais ou na internet para saber do trabalho dele, dos livros. E agora, pessoal que está aqui acompanhando a gente, entra lá no SCast no Instagram para a gente acompanhar o sorteio, valendo... um rodízio, né, para um casal. Beleza? Até a próxima quarta. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até já.